Fala pessoal ligado no Arquibancada Tricolor, chegou agora aquele momento de você ficar sabendo tudo o que acontece nas categorias de base do São Paulo. Meu nome é Gabriel Furman, eu sou comentarista e jornalista esportivo, eu tô aqui para te contar tudo o que acontece em Cotia. Então vem comigo para destrinchar o CFA Laudo Natel nessa última semana. Vamos começar pelo jogo mais importante, a volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Diferente da ida, que foi um jogaço 4-4, 8 gols, na volta, somente 1-0 para o Bahia sobre o São Paulo no Canindé, mas não tem nenhum alarme sobre essa derrota. É super normal, como eu já falei no outro vídeo. O São Paulo está numa transição. A geração 2009 tem mais volume de talento do que a 2008. Então esse vai ser um ano de transição do Sub-17 do São Paulo, principalmente buscando minutos para esses jogadores de 2009 junto com os meninos de 2008. E também o Bahia tem provavelmente uma das melhores categorias 2008 do país. Se for campeão da Copa do Brasil Sub-17, vai ser muito justo, porque tem vários meninos que já têm experiência no futebol profissional, como é o caso do Juan Pablo, que inclusive desceu para essa semifinal. Vários meninos também têm experiência de Sub-20, caso aí do Andrew, que fez o gol da classificação, do Emerson, enfim, entre outros garotos desse time do Bahia, que já mostrou na Copinha que é uma geração 2008 fortíssima, e agora, com esse avanço para a final da Copa do Brasil Sub-17, vai confirmando todo o talento dessa molecada do Bahia. Agora o São Paulo Sub-17 no Paulistão venceu o SK Brasil por 1-0 e volta a campo somente no dia 10 de maio pela próxima rodada do Paulista Sub-17 contra o Clube Vital, e tem a estreia no Brasileiro da categoria no dia 13 de maio contra o América Mineiro. Vamos falar agora do Sub-20, que voltou a vencer pelo Brasileirão nessa semana, derrotou o Atlético Mineiro por 2-1 e chegou no G8 da competição, que é tão importante. O Sub-20 do São Paulo, que tem replicado um pouquinho do que acontece no time profissional, né? Atuando com a linha de 3 na zaga em alguns momentos, fazendo a dobra com laterais, e por falar em laterais, teve gol do Igor Felisberto para virar o jogo, jogador de 2007, muito importante para o desenvolvimento dele, que ele tenha marcado esse gol contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. São Paulo chega no G8 da competição, estreou no Paulistão contra o Grêmio Prudente, empatou 100 gols, volta a jogar pelo Paulistão nesse dia 3 de maio contra o Flamengo de Guarulhos, jogo importantíssimo, e no dia 7 volta a jogar no Brasileirão contra o Fluminense. E do Sub-20 a gente desce algumas categorias para falar do Sub-15 do São Paulo. Sub-15, que tem normalmente os jogos espelhados com o Sub-17 no Paulistão, também venceu o SK Brasil por 1-0, vitória importante desse Sub-15 do São Paulo, gol marcado pelo Benjamin, que é uma das grandes promessas, né? Um dos jogadores que mais está se destacando nesse Sub-15 do Tricolor, assim como o João Lucas, que é o artilheiro do São Paulo no estadual, com 3 gols em 3 rodadas. O Sub-15 também volta a jogar pelo Paulistão Sub-15 contra o Clube Vital no dia 10 de maio, somente no dia 10 de maio, o próximo jogo do Sub-15 pelo Paulistão. E como eu falei, destaque aí para o Benjamin, para o João Lucas, e um Sub-15 que deve se reformular, principalmente pela postura agressiva que o São Paulo está adotando com as categorias menores. E por que eu falo dessa postura agressiva do São Paulo com as categorias menores? Se vocês estão acompanhando, já viram que do Sub-14 para baixo, São Paulo tem agenda cheia. É Copa Bu, Copa Integração, que foi disputada pelo Sub-13, tem torneio para o Sub-14 lá no Japão, vai jogar a Tokyo International Youth Cup, que vai ser disputada em Fukushima, ou seja, agenda cheia para a garotada abaixo dos 14 anos de idade, e esses torneios eles servem muito, claro, para o São Paulo dar desenvolvimento, dar experiência para esses meninos, né, para eles jogarem em torneios de grande competitividade. A gente teve a Gold Cup também para os jogadores abaixo dos 14 anos, ali a Gold Cup Sub-12, mas também para o São Paulo observar vários meninos ao redor do país, até jogadores de fora do Brasil. É o caso do Raylon Tom, que chega aí de 13 anos de idade, já disputou a Copa Integração pelo São Paulo, tem vídeo aí dele que viralizou porque jogou muita bola, passou em teste pelo Palmeiras e chegou no São Paulo para disputar essa Copa Integração. Ele que é norte-americano, tem apenas 13 anos de idade. A gente menciona ele, mas tem vários meninos abaixo dos 14 anos de idade chegando do São Paulo, meninos que foram vistos na Gold Cup, meninos vistos na Copa Integração, na Copa Bu. Esse trabalho do São Paulo está muito mais agressivo desde a reformulação que aconteceu em Cotia no final, né, do meio para o final de 2024. Então a gente fica de olho aí nessa molecada abaixo dos 14 anos no São Paulo, coordenação do Menta, captação do Luan Carídio. É um trabalho bem interessante, como eu falei, com uma postura muito diferente comparada à que o São Paulo sempre teve. Não estou falando nem dos últimos anos, da postura que o São Paulo sempre teve desde 2005, quando inaugurou o CFA Laudo Natel. E por último, vamos falar também dos jogadores de Cotia que já estão jogando profissionalmente, né? Como a gente não pode falar do Lucas Ferreira, que continua jogando muito bem no principal, o Alves
fez uma partida um pouquinho abaixo contra o Náutico, mas continua jogando muita bola. A gente teve o Rodriguinho entrando bem no jogo, teve gol do Rian Francisco contra o Ceará, gol importante também para o Rian Francisco. Cansou de fazer gols no Sub-17, no Sub-20, não vai ser diferente no profissional, se derem para ele espaço, né? Se derem para ele os minutos que ele precisa dentro de campo. Sempre que entra, corresponde. Precisa entrar um pouquinho mais para, obviamente, obter os números que ele já teve nas categorias amadoras. E para a gente falar também dos jogadores do São Paulo, formados em Cotia, que já não estão mais no tricolor, a gente tem que falar do Bissoli, artilheiro da Liga Tailandesa, título para o time dele, o Buriram United, e ele é artilheiro da competição com 26 gols, aliás, 62 participações diretas em gols em 59 jogos, desde que ele chegou na Tailândia, são 50 gols, 12 assistências, é impressionante o que faz o Guilherme Bissoli, são números avassaladores, e aí você vai me falar, mas é um futebol tailandês, é um futebol de baixo nível. Sim, não é a elite do futebol, mas quando a gente fala da formação de atletas, com o número de atletas que o São Paulo forma, você tem que falar de formar atletas para todos os mercados do futebol mundial, mercados secundários, terciários, claro, faz parte você ter jogadores aí doutrinando, ou seja, indo muito bem em ligas de um nível mais baixo. Não existe só a Premier League, não existe só a La Liga, não existe só a Champions League. Tem muito lugar onde você pode jogar futebol e o São Paulo sempre nutre muito bem essas equipes aí de mercados secundários e terciários. E falando de mercados secundários, um jogador que foi para o mercado secundário, né, foi para a segunda divisão inglesa, agora está na Turquia, é o Gabriel Sara. E sabe qual que é o planejamento para ele, ou pelo menos o que está pintando aí para ele? Está pintando uma oportunidade no Manchester City, ou seja, para ir para a elite, para o mercado primário do futebol mundial. A gente, talvez até eu que acompanhei muito o Gabriel Sara na base, não cheguei a imaginar isso na carreira dele. Era difícil visualizar isso, mas sempre foi um jogador muito dedicado, com muita disposição, e agora toda essa dedicação está valendo a pena. Muito sucesso para ele na Inglaterra, muito sucesso na Turquia, e agora tomara que ele vá para a Inglaterra novamente, para a elite do futebol mundial, e tenha também muito sucesso. É um jogadorzaço. E aí a gente tem que sempre ter aquele cuidado, né? Gabriel Sara formou tantos astronautas aqui no Brasil, será que ele está formando mais astronautas nessa sua carreira internacional? Parece que sim, continua jogando muita bola. Então não desacreditem dos meninos por uma ou duas ou três, ou até uma sequência grande de partidas ruins, porque esse desenvolvimento faz parte, e olha aí o Gabriel Sara mostrando que se você tiver espaço, tiver tempo e tiver cabeça, você pode desenvolver todo o seu potencial, e segue o Gabriel Sara levando o nome de Cotia e do São Paulo para o mundo. E esse foi mais um Boletim da Base aqui no Arquibancada Tricolor, para você ficar sabendo de tudo o que acontece no CFA Laudo Natel em Cotia, tudo sobre as categorias de base do São Paulo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!